Boa noite a todos. Olá, Edna e demais irmãos. Seu microfone está fechado, viu, Edna? Desculpa. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe todos. Assim seja. Seu Mário? Boa noite a todos. Mais uma vez, Edna, um prazer estarmos juntos, né? Obrigada. Longe juntos, né? Verdade. Estamos iniciando mais uma vez. Já convidei a nossa amiga Mazé para que ela possa fazer a leitura e a prece. Não é, Mazé? Que bom, Maria José. Obrigada. Boa noite a todos, muita paz. Então, vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, lição 39. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondendo-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está em Atos, capítulo 9, versículo 6. E Emmanuel fala dessa passagem nos dizendo: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convia saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos a consolá-los através deles próprios. Quanto mais o aprendiz se alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado, em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos, meditando o ensinamento, perguntem a si próprio o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pôde oferecer. Mas razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, elevemos nosso pensamento, pedimos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai misericordioso, bom e justo, que nos assista nesse momento de estudo, de esclarecimento, que nos dê o entendimento e a compreensão necessária. E que possamos, com a ajuda, com o auxílio, com a inspiração dos benfeitores espirituais, assimilar todo esse conhecimento, vivenciando na nossa caminhada, fazendo o nosso trabalho de melhoramento, de transformação, de sermos criaturas melhores a cada dia. E assim sendo, Pai amado, em teu nome, em nome de Jesus, agradecendo a assistência desses benfeitores que nos assistem, passo a palavra ao nosso irmão para que ele possa dar iniciado o estudo da noite de hoje, desejando a todos muita paz e muita luz.
Assim seja. Assim sendo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, consideramos iniciados o trabalho da noite de hoje e repassando a palavra a Sunai para que ela possa apresentar ou reapresentar a facilitadora da noite de hoje. Sunai, Boa noite a todos. Nós estamos recebendo mais uma vez, né, na nossa casa, não deixa de ser, mesmo o estudo sendo online. A nossa irmã Edna Santos, ela que é uma trabalhadora voluntária da Federação Espírita Pernambucana, né, à frente do Departamento de Integração Federativa, né, o DIF, né, o qual ela faz com tanta dedicação, com tanto zelo, né, integrar as casas espíritas aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, Edna, passo a palavra a você para que você possa dar continuidade, né, esse estudo maravilhoso, que a gente está aqui assim, encantado com esse livro, que eu nunca tinha estudado, mas onde o irmão Jacó traz realidades, né, Lições maravilhosas. maravilhosas, viu? E quer ir para a palavra e o estudo. Que o Mestre Jesus lhe inspire. Obrigada, obrigada. Do fundo do coração a todos vocês que me convidaram para também fazer parte desse trabalho maravilhoso, que é estudar a doutrina através das obras complementares, obras maravilhosas que nos enaltecem, não é, o esforço, que nos incentivam para cada vez mais buscarmos a nossa autoiluminação. Então, muito obrigada. E aí a gente sabe que o tempo é muito pequeno para a gente estudar uma obra tão grande, não é, de tantas informações, que vem também a acrescentar a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, vem corroborar com as ideias de André, vem acrescentar coisas, assim, é impressionante como o mundo espiritual é um laboratório de ensino, não é uma escola extraordinária, por isso que a gente precisa voltar para lá de vez em quando, aliás, a gente precisa estar lá, não é, que é a nossa verdadeira casa, aqui é que nós estamos provisoriamente, mas que muitas vezes ficamos, não é, resistentes para não voltar para lá, não é? E lá é o nosso verdadeiro lugar, onde estão pessoas que nós amamos e que estão separadas de nós por algum momento, enfim. Então, nós temos aí no Frederico Figner, né, esse irmão maravilhoso que, à época, preferiu usar um pseudônimo. Isso é muito comum entre pessoas que não querem, não é, evidenciar quem elas realmente foram, preferem ser um colaborador anônimo, é o caso de Frederico Figner, né? E ele, portanto, mas mesmo assim, a gente sabe que há ali uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, alguém que quer colaborar efetivamente conosco, que estamos ainda aqui ostentando um corpo físico. Então, desprovido desse corpo, a nossa visão se amplia, não é? A nossa consciência se dilata, se expande. Então, foi o caso, foi o que aconteceu exatamente com o nosso querido Frederico Figner. Pode passar, Sunaide. Bom, a obra, ela acredito que já deve ter sido, claro, né, apresentada a vocês nos estudos anteriores, mas não custa nada a gente sempre dar uma lembradinha, principalmente para quem chegou depois, né? Que Frederico Figner, né, é o nome de batismo do irmão Jacó, e ele adotou esse pseudônimo do irmão Jacó, ele foi diretor da FEB, um espírito atuante, prometeu escrever lá, não é? Deve ter sido assim uma conversa íntima com alguns amigos, e ele prometeu escrever do além, então logo lá chegasse, como se fosse fácil. A gente vai ver que Frederico Figner, né, embora tenha sido um espírita dedicadíssimo, atuante, mas não é bem assim como a gente pensa, né? O mundo espiritual não é tão assim, digamos, tão aberto a tudo, assim, de repente eu posso chegar lá. Chegam pessoas, né, nas nossas casas espíritas pedindo psicografias, pedindo que a gente receba alguma carta, alguma coisa de um parente que faleceu há uma semana,
ao mês. A gente sabe que tudo depende da própria criatura, não é? Da forma como ela chegou na espiritualidade. Ela pode estar dormindo ainda, pode estar ainda num hospital lá na espiritualidade, não necessariamente já esteja em pleno vigor das suas faculdades mentais, né? Vai depender de cada um de nós. E o fato de sermos espíritas não tira de nós também a condição de chegarmos lá, de certa forma, ainda necessitados de um tempo para que assim possamos realmente, não é, entender a nossa atual situação, como é que estamos, e já estamos ali na condição de desencarnado. Porque muitos irmãos, a gente aprendeu isso na nossa doutrina, eles desencarnam, mas não morrem definitivamente, ainda ficam presos, né? Agarrados aos seus corpos físicos, porque tinha um apego muito grande, era dependente integral, enfim. Então, quando ele estava encarnado, ele acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito, né? E que seguiria para as esferas de julgamento. Ele tinha essa ideia de que nós somos julgados, né, na espiritualidade. É uma ideia que muita gente ainda carrega, mesmo sabendo que quem nos julga é a nossa própria consciência, porque nós temos um tribunal na consciência, nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Então, somos nós mesmos que nos julgamos. Lá eles nos dão um ensejo, né, mas não são eles que nos julgam. De onde voltaria, né, de lá, depois de um certo tempo, ele acreditava assim, ele voltaria a reencarnar caso não se transferisse aos mundos felizes. O nosso irmão estava um tanto quanto vaidoso, né? Achando que já estava num patamar de evolução que o levaria para mundos felizes. A Terra ainda nem chegou nessa condição, né? Nós moramos aqui na Terra já há muitas reencarnações, mas nós percebemos que os terráqueos, eles ainda não estão, nem todos, né? Estão, a grande parte não está ainda em condição de ir para mundos felizes. Nós temos obras em que os autores dedicam a espíritas, a médiums, que vieram com um propósito maravilhoso, um diletantismo imenso, mas quando chega aqui na Terra, não é, envolvido nas coisas do mundo, muda completamente seu planejamento reencarnatório. Então, o nosso irmão estava bem otimista, né? Então, não é ruim ser, não é ruim ser otimista, mas aí a gente achar que eu, Edna, por exemplo, achar que quando chegar lá já posso ir para mundos felizes, é um pouquinho demais, né? Então, conforme o próprio depoimento dele, né, o que aconteceu após sua desencarnação não foi bem assim, era de se esperar, pelo fato de que, muito embora, pela biografia do Frederico, né, ele nasceu na Tchecoslováquia, na Europa, e veio para o Brasil aos 16 anos de idade, fugindo da perseguição aos judeus, né, a família dele era de origem judaica, e aí veio para o Brasil e aqui ele se estabeleceu. Ele realmente, pela sua biografia, está lá no livro Grandes Espíritas do Brasil, pelo Zeus Vantuil, né, que conta a história dele. Então, ele era um espírita dedicado, e ele era assim, brabo, né? Se alguém, dissesse alguma coisa contrária à doutrina, ou tomasse alguma atitude na contramão da doutrina, ele era bravo, não é? Ele cobrava das pessoas uma postura realmente espírita. Então, às vezes, isso até dava a ele uma posição de grosseria, às vezes ele era um pouco, digamos assim, exagerado no trato, mas as pessoas admitiam que ele tinha um excelente coração. Realmente, ele ajudou muita gente. Na gripe espanhola de 1918, ele ajudou, ele inclusive ia dar passes nas pessoas, ia atender as pessoas na federação, e ele ia com febre, ou seja, doente, mesmo doente, ele achava melhor, antes de ir para o trabalho dele profissional, passar na federação e ajudar muitas pessoas que estavam realmente necessitadas. Então, é um coração nobre. Os gestos, né, o gênio ainda era um tanto quanto, digamos assim, forte, muito enérgico, mas não deixava de ter ali um bom coração. E claro que isso rendeu a ele algumas considerações importantes, né? Por exemplo, até Bezerra de Menezes, né, esse espírito luminar que nos ajuda tanto, ajudá-lo na sua travessia para
para a colônia onde ele foi viver, não é? Então, tinha méritos, todos nós temos. Claro que esses méritos que nós temos serão bem utilizados pelos espíritos superiores quando nós chegarmos lá, como desconto, como mérito, como prêmio, como recompensa, qualquer que seja o nome que a gente dê, para nós lá, né, diante das dificuldades tamanhas que nós ainda levaremos conosco. Então, conforme o próprio depoimento, né, o que aconteceu após sua desencarnação, não foi bem assim, ele não encontrou esse ambiente tão salutar que ele achava que encontraria. Ele foi para um lugar bem pesado, né, cuja travessia foi bem forte, bem intensa, foi com emoção. Então, ele deixou-nos um alerta, né, um alerta que é muito importante, que nós não acreditemos quitados com a lei, que era talvez o caso dele, né? Atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Aí foi quando ele reconhece que, muito embora tudo que ele fez, os sacrifícios, né? Os esforços, ainda eram muito poucos diante da nossa eternidade. A gente tem que entender o tempo que a gente tem. Nós temos a eternidade, nós temos a vida sem fim. Então, não podemos achar que esta encarnação já foi uma encarnação decisiva para mim. Claro que não, eu ainda vou precisar de várias e várias reencarnações. Então, os pequenos deveres, eu acho assim, né? Pelo menos é assim que eu entendi e entendo, que quando a gente chega na espiritualidade é que a gente tem realmente noção do que a gente já fez na vida, do que a gente já fez da nossa vida, o que a gente já fez com o nosso conhecimento, com as lições que já aprendemos, com as nossas qualidades. Então, somente lá que fica difícil para a gente reconhecer. Pode isso, Naide, por favor. Aqui é quando ele, né? Quando completa-se 30 dias da sua desencarnação, vejam, 30 dias depois é que ele pôde e teve permissão de ir ao templo. Ele ainda não estava nem visitando, nem tinha conseguido ainda visitar os seus parentes, né? A sua família. Então, mas ele já recebeu pelo que ele já apresentava de mérito, ele já pôde ir, então, encontrar amigos no templo. E ele ficou impressionado de ter encontrado lá os amigos, o Saião, né, que foi um grande amigo dele no início da sua conversão, vamos dizer assim, ao espiritismo, o Guilon, não é? E aí vê o nosso irmão Bittencourt Sampaio, não é? Que ele, inclusive, o Bittencourt Sampaio, ele é o mentor espiritual do estudo do Evangelho Redivivo, que a FEB hoje realiza online, mas também existe nas casas espíritas, não é? O Evangelho Redivivo, ele é uma oportunidade que a gente tem de estudar Jesus devagarinho, como Alcione nos orienta, não é? Nos inspira no livro Renúncia, que nós deveremos estudar o Evangelho de Jesus versículo por versículo. Então, o Evangelho Redivivo da FEB, ele tenta alcançar esse objetivo. E o nosso irmão, não é, Bittencourt Sampaio, ele é o mentor espiritual do Evangelho Redivivo em nível mundial, né? Porque o Evangelho Redivivo acontece no mundo inteiro. Então, ele pôde, não é, além da prece de Bezerra, de presenciar a prece linda de Bezerra de Menezes, mas também a visão do Bittencourt Sampaio, que estava lá presente também. E ele ficou envergonhado, olha, minha gente, agora que estava caindo a ficha, não é? Veja como é interessante, como ser, não é? Como espírito, como ser humano também, como nós, enquanto criaturas divinas, nós somos assim um tanto quanto deslumbrados com as coisas do mundo. Então, quando chega lá, né, que ele vai poder, enfim, se deparar com a realidade, com a real mesmo, vai ter um choque de realidade, melhor dizendo, anímico, é que ele vai perceber, então, que ele era um ser ainda não iluminado, não é? Porque ele viu tanta luz aí nos amigos, em outras pessoas, e nele ainda ele não conseguia enxergar essa luz. Na verdade, a luz já estava com ele. Era só o modo dele ver a própria luz, né? É o que acontece com a gente também. Se nós pudéssemos ver a nossa luz mais frequentemente, possivelmente já estaremos mais adiantados, né? Porque por conta do apego, por conta de tantas coisas que nos, digamos, cobrem a visão, não é?
ficamos nessa dificuldade de enxergar a nossa própria luz. E Jesus disse que nós somos luz, nós somos o sal da terra, nós somos, não é, deuses, nós somos luz. Falta, então, a gente se enxergar como tal. E aí o Bittencourt, diante de tanta luz que ele estava vendo lá na espiritualidade, ele ficou envergonhado. Ele confessa isso, né? Ele confessa, inclusive, em prantos, que ele não era digno de ver tantos amigos ali, como se fosse uma homenagem que eles fizessem a ele, talvez um encorajamento para que ele assumisse agora a sua nova condição de desencarnado. Então, ele acha até que deveria ser julgado como réu, né? E Bittencourt garantiu para ele que nem Jesus escapou dessa questão, não é, do sofrimento, da dor, porque o nosso irmão, não é, Jesus, ele sofreu muito, a gente sabe disso, né? Então, vamos lá. Bem, começa, então, a preparação de Jacó, né, para que ele possa, enfim, assumir tarefas na espiritualidade, porque ele pediu isso, ele perguntou isso para Marta, que ficou sendo a sua mentora ali naquele momento, né, além do Andrade, que foi o outro também que o ajudou, a sua filha, Marta, e o Andrade, o mentor, não é? Então, ele pediu isso, ele queria trabalhar, porque ele era um homem trabalhador quando ele estava aqui na Terra, não é? Ele venceu sozinho, praticamente, um estrangeiro, né, num país diferente, e ele foi muito valente, ele foi realmente uma pessoa corajosa, não é? E ele enfrentou todas as dificuldades, e já demonstrava ser um espírito bem assim avançado do ponto de vista intelectual, não é? Ele dominava 3 línguas, e com isso ele conseguiu sair da miséria, sair da pobreza, sair da situação difícil financeira que ele teve aqui no Brasil, assim que ele chegou. Depois ele começou a traduzir músicas, ele foi criando espaços fonográficos, e até que ele teve o seu próprio negócio, né? Ficou bem de vida. Como uma pessoa bem de vida, ele ajudava muitas pessoas carentes. Então, na verdade, ele queria, não é, colocar, e além de trabalhar profissionalmente para o seu sustento, ele era voluntário, trabalhador da federação. Então, ele, quando chegou lá, uma pessoa assim, ativa, não é? Tanto que essas pessoas que envelhecem, muitas delas ficam em depressão, exatamente porque elas não têm mais o vigor físico para trabalhar. E eram pessoas trabalhadoras. Então, o fato delas agora estarem tolhidas pela velhice, não é? Pela própria demência ou qualquer outro fator que venha trazer a idade mais avançada, essas pessoas se deprimem, porque estavam acostumadas na atividade. Foi o caso dele também. Ele queria trabalhar, queria colocar-se a serviço, porque pessoas como Jacó são pessoas que gostam de ser úteis, de realmente ajudar o próximo, e isso é maravilhoso. Mas aí ele ainda não estava, digamos assim, não era o tempo, melhor dizendo, para que ele já pensasse em assumir uma tarefa. Isso aconteceu com o André Luiz também, né? Só que André queria já exercer a sua função médica. Foi aí que disseram que ali no momento ele não teria ainda a condição. E ele disse, mas eu quero fazer alguma coisa. Aí a enfermeira, eu esqueci agora o nome dela, pediu para ele pegar uma vassoura e varrer ali o espaço, né? Porque as pessoas que estavam chegando em nosso lar, oriundas dos bombeiros da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E nosso lar abriu as portas para receber muitos desencarnados da Segunda Guerra. Então, a mudança do mundo físico para o mundo espiritual gera desconforto no espírito. E muitos deles botavam para fora, não é? Como regurgitavam substâncias de medo, substâncias de raiva, de revolta. E aquelas substâncias sujavam ali, não é? Era uma matéria deletéria. Então, o André teve que pegar uma vassoura, se ele queria ajudar, então foi o caso. Ele pegou uma vassoura e saiu varrendo aquelas sujeiras que eram vomitadas, vamos dizer assim, né, pelos nossos irmãos que estavam sendo recebidos em nosso lar. No caso de Jacó, ele precisava ainda, né, de pensar, de entender o seu processo de desencarnação, daí ele precisar das meditações.
Narcisa, obrigada, Tereza. É isso mesmo, Narcisa. Então, ele precisava meditar ainda, alcançar, né, não a plenitude, porque ainda não era o caso, mas o entendimento, né, um melhor entendimento de tudo. E, além do mais, era um lugar completamente diferente para ele. Ele vai descrever as casas muito bonitas, as aves, as árvores, as plantas, tudo. Ele vai descrever que as casas eram construídas muito distantes umas das outras. Tudo isso ele observou. Então, era necessário, primeiro, que ele se adequasse àquele ambiente, para que ele pudesse, assim, não é, exercer agora um trabalho. Mas ele estava nessa fase, já tinha entrado nessa fase de preparação. E aí, Marta, né, e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de se intensificarem a felicidade de Jacó. Então, ele foi descobrindo a felicidade devagar, não é? Então, ele vai relatar que viu crianças nos parques, com flores, não é? Que está assistindo a novela agora, né? O remake da novela A Viagem, lá onde a moça está, Diná, não é? Eu esqueci, o nome dela é esse, Diná. Sempre tem muitas crianças com flores nas mãos. Eu acho até que deram uma olhadinha também aqui no livro do Jacó, voltei, né, para descrever essa parte. Crianças fazendo parte, inclusive, né, de musicais, isso é muito bonito, realmente muito bonito. Então, ele vai descrever, né, que essas crianças eram alvas como neve, ou seja, a luz que essas crianças passavam para ele era como se fosse neve, né? Quem já pegou em neve é uma coisa fantástica, né? Você pegar naquela água ali solidificada, você dizer, mas ela gera em você um impacto. A cor dela é realmente uma cor muito bonita, um branco deslumbrante. Por isso que, geralmente, quando a gente quer descrever uma luz intensa, a gente diz que é branco como a neve. E na casa dele, no caso, na casa onde ele estava, né, a música elevada. Veja, eu já notei em todas essas obras que falam do mundo espiritual que as entidades angélicas, elas amam a música. É a principal arte que eles curtem lá na espiritualidade. Boa música, é claro, né? A casa de Beethoven, no mundo espiritual, está até numa das revistas espíritas, que eu não me lembro agora qual é o número, em que Kardec, ele coloca uma foto, não é? Inclusive algumas edições da revista espírita veio com o encarte separado. Quando você abre o encarte, é uma folha grande, e ali tem a casa de Beethoven na espiritualidade. Então, a casa dele é cheia de símbolos musicais e tal. Então, a gente percebe um gosto particular pela música. Na reunião em que Kardec foi apresentado como o codificador, a reunião espiritual, né, antes dele reencarnar na Terra, onde foi apresentado Allan Kardec a muitas personalidades que iriam colaborar com a codificação, houve um coral de crianças cantando. Então, os espíritos gostam realmente, não é, de música. E ele aqui diz para a gente, né, que se fez ouvir música elevada, deve ter sido maravilhoso. Então, por várias horas, inclusive, advertindo-me, a filha querida, no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Isso deve ser muito complicado, deve ser difícil, não é? Deve ser bastante difícil você se desvincular assim, tão de repente, da vida física, pela própria dificuldade do fenômeno, do processo, né? Mas não custa pedir, né, para a pessoa ir se preparando para isso. Então, seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta, e a preparação adequada constituía-se para ele um dever, né? O dever está lá no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos espíritos, aonde o espírito fala, né, sobre o dever que nós temos para conosco mesmos. Aliás, ele diz que o primeiro dever é conosco. Depois é que nós deveremos, não é, também ter
o dever para com outras pessoas. Então, aqui a irmã estava realmente pedindo para ele um pouco de atenção para si mesmo, para ele. Agora era o momento dele, não é? Aqui na Terra o tempo dele era dividido com várias atividades, mas lá na espiritualidade o tempo é para nós, para nossa própria meditação e autoanálise. Daí a necessidade de Marta ter chamado a atenção de Jacó. Então, antes da hora prevista, Andrade, né, que era o mentor espiritual ali daquele momento, a Marta era como se fosse um anjo guardião, né? Estava sempre ali juntinho, para qualquer necessidade assim, ela está ali logo para tirar dele qualquer dúvida, qualquer anseio, né? Mas o Andrade era a pessoa que o conduziria ali naquele período em que ele estaria na colônia antes da sua próxima encarnação. Então, na hora prevista, ou seja, os espíritos são pontuais, é por isso que a gente tem essa questão de nas palestras, nas reuniões mediúnicas, no trabalho que a gente executa na casa espírita, a gente tem esse cuidado com o horário, com a hora. Isso é muito importante porque os espíritos, eles são muito atarefados e eles precisam realmente cumprir suas tarefas. Então, a gente precisa colaborar com eles sendo pontuais. Então, aqui o Andrade dá uma lição para a gente de pontualidade. Então, vai lá avisando para Jacó que efetivamente solucionaria o problema do trabalho, ou seja, a necessidade de Jacó de ter uma tarefa. O trabalho é uma lei universal, não é? É uma lei, o trabalho é uma lei prioritária para qualquer um de nós, não é? No versinho do Múcio Teixeira com Chico Xavier, ele diz isso, né? Há duas diretrizes básicas na Santa Escola do Bem. Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. Então, no mundo espiritual haja trabalho, aqui na Terra haja trabalho, a gente não pode ficar sem trabalho, né? Então, ele vai dizer para ele, né, que aí eles vão poder conversar sobre isso. Então, que ele reencontraria muitos companheiros, porque agora nesse momento era um momento social, né? O momento de adaptação. Depois, então, ele estaria mais, digamos assim, afeito, melhor dizendo, a trabalhar, né? Agora ele precisaria ver os amigos, conversar com eles, trocar ideias, enfim, seria esse momento que ele estava precisando do lazer, vamos dizer assim. Nós sabemos que nós todos precisamos de lazer, nós precisamos de intervalos, né? E Deus, né, ele nos permite ter um intervalo. Claro, o ócio tem que ser bom, não é? Um ócio bom, com saúde, né, com segurança, não aquele ócio que a pessoa se entrega aos prazeres e se entrega aos exageros. Não esse tipo de ócio, mas o ócio salutar, saudável. Todo mundo precisa dele, de férias, férias anuais, de férias da escola, do trabalho, de tudo para a gente poder, né, se recompor energeticamente, repor nossas energias e não ficar só gastando energias, dilapidando energias, né? Então, ali é como se Jacó estivesse nesse momento do ócio produtivo. Estava ali, né, se adaptando a uma nova realidade para a sua existência, aliás, para a sua vida, né? Porque a existência já tinha terminado ali no dia que ele abandonou seu corpo físico. Agora é a vida, né? A responsabilidade no mundo espiritual é essa, é que é a vida. Aqui a gente está concentrado nessa existência. Mas no mundo espiritual a gente vai lembrar de coisas que a gente fez em outros. Então é a nossa vida que se expande ali aos nossos olhos, diferentemente daqui. Então, solucionaria para ele, né, essa questão do trabalho, ele reencontraria esses amigos maravilhosos, que ele estava longe de imaginar que eles fossem estar ali, né, com ele naquele dia. Então, inclusive, aqui ele vai rever até espíritos com que ele tinha convivido nas sessões e serviços realizados na Terra. Olha que interessante, né? Pessoas que tinham participado das reuniões, do trabalho voluntário lá da federação, ele iria rever. Muito legal, não é? Vamos lá, Sunaide, por favor. Lá no santuário, ele viu, não é, a beleza do céu. Ai, meu Deus, deve ser lindo demais. Aqui a gente não consegue ver as estrelas, a não ser que pegue um telescópio, né? Aqui em Recife, a gente tem que ir lá para a Torre Malakoff, lá no Recife Antigo, pagar lá umas moedas para a gente poder ver o horizonte do céu, né? Então, ali de onde Jacó estava, ele podia ver tranquilamente as estrelas, deve ser uma coisa muito linda. E ele fala que o céu estava muito azul.
Então, todos nós em alva roupagem, ou seja, ele tinha mudado de roupa, pelo jeito, né? Ele estava se sentindo melhor, tomamos o caminho do santuário. No átrio, ou seja, naquela parte mais de fora, né? Antes de você adentrar ao templo, ele pôde ver, então, os amigos do espiritismo brasileiro. Imagine a alegria dessa criatura. E dos que estavam lá e dele, né? Deve ter sido algo maravilhoso. Então, estenderam-me os braços, e não obstante envergonhado por não possuir o halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Nossa, deve ser chato mesmo, né? Mas tudo vai dar certo, tudo vai correr bem para ele, né? Graças a Deus. Então, eles foram, né? Adentraram ao templo, viu que era um salão muito amplo, adornado, não é? Devia ser muito lindo. Talvez ele não tivesse ali ainda em condições de descrever para a gente poder ter uma ideia melhor desse templo, mas a gente faz a gente faz uma ideia, a gente imagina. O bom de a gente não ver algo é imaginá-lo, né? A nossa mente faz esse prodígio de criar uma imagem para a gente poder vivenciar aquela emoção. Então, ele viu que vários irmãos que ele não conhecia o receberam generosamente. A gente sabe que essas colônias, as pessoas que estão lá, os seres que habitam, são diferenciados realmente, né? E que aqueles que ainda não estão vibrando na mesma sintonia estão fora deste ambiente. Nosso lar, né? André Luiz ficou fora de nosso lar durante 8 anos, nas cercanias de nosso lar. Ele ainda não tinha condição vibratória de entrar na cidade do nosso lar. Então, no caso do nosso irmão, ele já reunia alguma condição que o fez entrar nessa cidadela, mas ele ainda não conseguia brilhar da mesma forma que os demais. Era uma questão de tempo, e ele precisava ter paciência, não é? E aí ele vai dizer que, inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a ouverture. Ouverture é uma palavra francesa para dizer abertura. Então, foi tocada a abertura dessa peça de Rossini, chamada La Gazza Ladra. Rossini é um compositor italiano muito famoso, né? E eu procurei saber o que é La Gazza. La Gazza, com 2 E's, deve ser Gazza, como pizza, não é? Pizza tem 2 E's, então La Gazza ladra, ou seja, pega não é, ladra não é o pega, não é o ladrão que a gente pensa. Pega, na verdade, a palavra ladrão é oriunda desse pássaro, pega é um pássaro, né? E gatsa é pega a ladra. Então, ladra ou pega é esse pássaro que tinha mania de roubar coisas. E pela descrição, ele roubava coisas assim brilhantes, ele tinha uma atração, ele tem uma atração. Então, essa peça musical, ela é em homenagem a esse pássaro, que é um pássaro que rouba coisas, né? Eu pedi para a Sunaide ela tocar essa música, só para vocês terem uma ideia, conhecerem, né? Essa música que foi tocada lá no templo na hora que o seu Frederico entrou, né? Então, com que emoção ele acompanhou aquilo ali, tá? Só que teve outro hino que foi tocado, esse eu não consegui localizar, eu acho que não existe a letra dele no Google. Ficou esse pedacinho aí, Diná, saudades do meu antigo lar terrestre. Ah, sim, desculpem. Desculpe, eu me adiantei um pouco. Então, com que emoção ele acompanhou a peça vazada em suave encantamento. Imagine, se a música é bonita aqui no mundo que a gente está, imagine essa mesma música no mundo espiritual, não é? Deve ser algo assim encantador, realmente. E deve encher o coração das pessoas de muita emoção, de muita alegria, não é? Então, essa música remeteu ele ao seu lar aqui na Terra. Ele sentiu falta, saudades desse lar aqui na Terra. Ele viveu 81 anos, né? Ele estava muito doentinho quando ele desencarnou. Então, 81 anos, para o nosso tempo, isso ele viveu, né? Lá atrás, na década de 40. Imaginemos agora, né? Uma pessoa com 80 anos agora, ela tem muito mais vigor, dependendo, claro, da qualidade de vida dela, né? Porque, da mesma forma que um jovem pode ficar doente
por conta da falta de qualidade de vida, o idoso também. Da mesma forma que um jovem pode ter muita saúde durante a sua idade mais nova, e um idoso também tem. O meu médico alergista, ele tem 82 anos, e ele é extraordinariamente saudável. Ele sobe a escada do consultório de 2 em 2 degraus, ou seja, 82 anos. Então, hoje, a expectativa de vida com qualidade para o idoso é muito maior do que na época do Frederico Figner, né? Mas, mesmo assim, parece que ele era uma pessoa de muito vigor, só que ele ficou doente como qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ficar. Então, a música, né? A música fez ele se remeter à esposa e às filhinhas educadas na elevada compreensão da arte divina. Ou seja, ele era um homem de bom gosto, ele adorava a música, ele trabalhou muito tempo, e talvez de propósito os espíritos amigos tenham colocado a música para, né, para homenageá-lo pelo gosto que ele tinha com boa música, né, porque essa música é maravilhosa, eu escutei e gostei muito. Então, todas essas imagens, essas lembranças estavam vivas, olha aí, a morte não tira de nós nada do que nós já conquistamos, né? Nós continuamos com o mesmo, nós não retrogradamos, não esquecemos definitivamente o que a gente já fez, o que a gente gosta. Essa é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de nosso Pai Celestial, de permitir que a gente mantenha todo o tesouro que nós conquistamos durante a nossa existência, durante a nossa vida física. Então, tudo isso estava, né, como ele diz, dentro dele, com muita força. E ele teve um imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-se com elas assim. Imagine, hein? Então, ele não conteve as lágrimas copiosas. É bem emocionante, né, esse livro. Muito legal. Pode ir, Sunaide. Vamos para o próximo, né? Sim. Esse a gente vai deixar para o final. Então, a nova família, né? A nova família de serviço. Aí, o Frederico, ele vai dizer que a emotividade em que ele se envolvera, né? Era talvez o objetivo que os irmãos queriam para o nosso querido Jacó. Então, o irmão Andrade conduziu ele a largo recanto do recinto e apresentou o irmão, não é? A dezenas de companheiros tão obscuros. Obscuros aqui no caso é que não tinham aquele brilho que o Guilom, que o Bittencourt, Sampaio, né? Que o Saião, que outros, né, tinham naquele momento. Então, aí ele sempre cita isso para dizer que ele ainda não estava na condição iluminativa, né? A luz dele estava sendo, como é que eu posso dizer, acesa aos poucos, para ele não ter nenhum choque mais assim, sei lá, que talvez o obscurecesse. Porque os espíritos dizem isso lá no Livro dos Espíritos. A verdade, ela é como a luz. Ela precisa ser trazida para nós devagar, para não nos ofuscar. Está lá, eu não me lembro qual é o número da questão do Livro dos Espíritos, mas eles dizem exatamente isso. A verdade é como a luz, e ela deve ser, não é, assim, vislumbrada por nós devagarinho. Então, o Andrade estava sendo caridoso com o nosso querido Saião, desculpem, Jacó, para que ele não ficasse ofuscado de repente até com a sua própria luz. Mas a luz dele estava ali, garantida, né? Pelas suas próprias conquistas, pelo seu próprio esforço aqui na Terra, porque ele foi um homem bastante esforçado, e isso ele merece. Então, o irmão Andrade conduziu ele, né, a largo recinto, onde ele apresentou Jacó para alguns companheiros tão obscuros quanto ele, e aí Andrade explicou: aqui, Jacó, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Então, ele iria fazer parte daquele grupo para aprender com aqueles irmãos como a sua condição iluminativa iria se dar, né? Então, choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Outra coisa boa que acontece, né, quando a gente chega do outro lado, é rever pessoas que a gente já até estavam bem lá remotas, no fundo do baú da nossa memória, não é? E aí, de repente, a gente revê essas pessoas, que deve ser muito legal. Então,
eles surgiu uma conversação, né, jubilosa, discreta, alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários, muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio de Janeiro, diversos médiuns de meu conhecimento aí apareciam. Então, o nosso irmão Jacó pôde, né, rever antigos companheiros de tarefa aqui na Terra. Então, a nota predominante na palestra era a esperança no futuro, que é o que a gente tem que fazer nas nossas reuniões doutrinárias, nas nossas doutrinárias das casas espíritas, é de dar esse encorajamento ao público, porque nós estamos realmente no olho do furacão da regeneração. Então, a gente sabe que ela não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. Ainda temos alguns anos pela frente, não é? Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos e fazer uma conta naquela questão, acho que é 780, que fala da contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade, se a gente fizer algumas continhas, do século XIX para o XXI, são o quê? 200 anos, não é? Então, veja, já se passaram 200 anos desde a codificação. Possivelmente ainda teremos que passar 200 anos para a regeneração. Ou seja, primeiros 200 anos para a gente saber, conhecer, e os outros 200 anos para a gente colocar na prática. Então, possivelmente, não é? A gente precisa já começar esse processo de iluminar as mentes das pessoas, falando da vida futura, não é? Deixando sempre nas nossas palestras, nas nossas conversas, nos nossos grupos de estudo, uma noção de esperança para as pessoas que estão ali com a gente. Porque do jeito que as coisas estão, muitas pessoas podem se tornar pessimistas, deprimidas, e esse não é o objetivo da Casa Espírita. Pelo contrário, é o de esclarecer e de iluminar. Então, isso serve para nós, né, essas lições de vida futura, como aqui é colocado, não é, para o Jacó, a gente precisa colocar. E vejam isso, há mais de 70 anos, né, porque eu não me lembro quando foi que o livro foi codificado, foi lançado, tem aqui, né, o meu, 1949, a guerra tinha terminado em 1945, ou seja, são mais de 70 anos que a gente vem ouvindo vem lendo, vem aprendendo, estudando essas orientações espirituais, para que a gente coloque sempre essa questão muito forte que é a esperança, não é? Então, a fé precisa ser reforçada, porque a fé é mãe da esperança, a fé é mãe da caridade, então a gente tem que reforçar isso nas nossas doutrinárias das nossas casas espíritas. E aí, não é, lastimavam todos, qual ocorria com ele também, não haver aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejável. Isso aí vai ser sempre uma inquietação da gente, né? Nossa, às vezes eu penso assim também, nossa, eu podia estar fazendo mais, tá? Me dedicando mais, mas fatores outros me impedem. Será que eu não estou usando alguma desculpa? Ou realmente isso está acontecendo na minha vida? Vale a pena a gente avaliar, né? Então, aqui está dizendo uma mensagem, não sei se para vocês está tudo bem aí, que está dizendo aqui que alguns efeitos do meu computador podem estar mais lentos. Está tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto. Então, aqui nós vamos ver agora os momentos divinos, que eu acredito que seja o último, né? Nós estamos a 10 minutos, vamos tentar ir até lá, até para que dê tempo da gente ouvir a música também. Então, aqui são os momentos finais do capítulo. A vida continua lá para eles, né? Então, vamos lá. Voltando à presença de Guilom e de outros amigos, reparou, né? Jacó reparou o silêncio que se fez profundo e indefinível. Eles deviam estar em meditação, né? Espíritos bem atuantes também. Nós conhecemos esses autores de obras maravilhosas. O Guilom foi um dos grandes responsáveis por toda a tradução do francês para o português da codificação espírita. Então, as traduções de Guilom são maravilhosas. A gente lê com facilidade, não é, as obras. Tem pessoas que reclamam que a doutrina é meio complicada, é difícil. Não, é só observar que os tradutores tiveram essa preocupação de trazer para a gente
o conteúdo doutrinário bem explicadinho para que a gente não tivesse tantas dúvidas. As dúvidas fossem as dúvidas realmente necessárias, não da linguagem, mas do entendimento. Então, o Guilom foi uma pessoa que colaborou demais com as traduções do francês para o português das obras da codificação, não é? E assim ele vai dizer que a presença do Guilom, não é? E de outros amigos trouxe para ele também uma profunda reflexão. Bezerra, nimbado, ou seja, aceso, né, de luz, de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, alçou ao mestre divino sentido a prece. Deve ter sido lindo também. As palavras dele caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, a sacudir minhas fibras mais íntimas, sem destruí-las. É o fogo que arde, que queima sem se consumir, não é? É esse fogo aí. Então, rogava magnânimo a Jesus que o fortalecesse e inspirasse dentro do novo ministério. Então, excelsas eram as expressões da súplica, que estranho fenômeno se produziu ante os meus olhos assombrados. Olha que coisa linda. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos, e as flores do recinto, como que nimbadas também de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. Esse foi o fenômeno, né? Deve ter sido lindíssimo. André Luiz fala de flores, né, que existem em nosso lar, que aqui na Terra a gente não conhece, não sabe, pássaros, ou seja, a natureza do mundo espiritual deve ser uma coisa extraordinária. E cada colônia dessa, né, porque a colônia do Jacó não é a colônia nosso lar, não é? São múltiplas colônias que existem sobre as cidades, aí também deve ter várias, não é? Aqui no Recife, em Olinda, como lá no Rio de Janeiro, que tem nosso lar, e outras. Aqui tem a Morada do Sol, aqui em Pernambuco, enfim. A gente sabe que elas se espalham aí ao infinito, né? E aí cada uma delas tem a sua natureza própria. E os fenômenos que acontecem nelas são peculiares daquele lugar, não é? Então, vejam, enfim, não é? Isso vai ser de uma outra parte de estudo, mas eu preferi terminar com essa, não é? Porque a gente fica com agonia, querendo que ele fique logo brilhante também, né? A gente fica solidário com ele, querendo que ele logo fique belo, lindo, maravilhoso. Eu digo, bom, eu vou botar esse, que eu sei que outra pessoa que quando for estudar o final vai ver, mas assim, para a gente encerrar, não é? Essa parte aí da ida de Jacó ao templo, que acreditamos que essa ida dele ao templo foi fundamental para a sua mudança, para que ele buscasse com mais intensidade, com mais vigor, não é? A sua própria iluminação. E aí a iluminação própria finalmente chegou. Buscando acrescentar qualidade às boas obras, Jacó passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Esse era o trabalho que ele deveria executar. Então, os espíritos não iam colocá-lo logo nesse trabalho. Vejam como eles são maravilhosos, né? Eles primeiro esperaram que o nosso irmão reunisse condições. É assim que eles nos tratam, meus irmãos. É assim que nós somos tratados pelos bons espíritos. Eles não nos forçam a nada. Pelo contrário, eles aguardam que nós estejamos naquela condição necessária. Aí, então, foi o caso do Jacó. Então, agora sim, depois desse estágio lá, depois de um tempo, agora sim ele pode encarar, né, os espíritos sofredores que estavam ali. E ali ele está dizendo endurecidos. Não é? Kardec fala deles lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, espíritos endurecidos. E olha que é brabo, viu? É brabo, é fogo. Então, ele não poderia chegar lá na colônia e já ir, ele queria ir, mas não havia condição dele ir naquele momento. Ele precisava se preparar psicologicamente, espiritualmente também, né? Então, por mais de 200 dias, então dá um tempo aí razoável, né? Uns 4, né? A 5 meses, 6 meses mais ou menos, para poder ele, então, enfrentar. Então, por mais de 200 dias, ouviu referências às suas antigas faltas. Olha aí, será que ele teria condição de ouvir o que os espíritos iam dizer para ele, né? Então, ele ainda não estava nessa condição quando ele chegou na colônia.
Então, a ansiedade dele de ir logo para o trabalho teve que ser, não é, acalmada, controlada, para poder ele ouvir o que os espíritos dissessem dele sem se perturbar. Porque, às vezes, numa discussão simples em casa, a gente se perturba. Imagina um espírito vir para mim dizer quem eu sou, me apontar o dedo, eu vou ter que condição de enfrentar esse espírito, né? Então, na verdade, a gente precisa ter muita calma nessa hora, como a gente diz no popular, e esperar o tempo. Deus nos deu talentos. Talentos também são tempo, não é? Aqueles 3 moços da parábola, um ganhou 5, outro ganhou 3, outro ganhou 1, cada um recebeu o tempo que precisava. Tem gente que sabe aproveitar o tempo. O primeiro aproveitou dobrando o tempo, o segundo dobrou também, o terceiro escondeu o tempo, perdeu tempo, esqueceu do tempo. Então, ele precisava, Jacó, de tempo. O talento que Deus cobrava dele agora, naquele momento, era ter paciência, né? E aí, ele ouviu, né? Ele ouviu humildemente. A humildade é a nossa virtude mais básica. Então, ele ouviu com paciência as suas faltas, os seus erros da mocidade, as asperezas e promessas não cumpridas. Estás vendo que coisa? A pessoa chegar para você e dizer, você não fez isso, você não fez aquilo, você teve oportunidade, isso é aquilo e você desperdiçou. Nossa, não deve ser fácil escutar essas coisas, né? Então, agora Jacó estava realmente preparado. Então, proferidas por espíritos inimigos do bem. Claro que um espírito bom não ia fazer isso com ele, não é? Não ia, mesmo se soubesse que ele tinha feito coisas erradas, que ele tinha matado o tempo dele, etc, etc., mas não diria dessa forma como os espíritos endurecidos fazem. Eles não têm pena nenhuma, não é? Não tem, tolerância zero, abaixo de zero, melhor dizendo, né? Então, orou, olha aí, é orar e arar, não é? Orar, pedir e arar, fazer, porque aí a gente tem mérito, né? A gente não é só ficar esperando que a coisa caia do céu, né? Orar e arar, pedir e trabalhar, né? Para a gente ter mais mérito. Foi o que aconteceu com ele também. E assim, finalmente, aí eu pude respirar em paz. Finalmente, o nosso irmão conseguiu sua luz e nós vamos conseguir a nossa, com a graça do Senhor. E é isso que eu desejo para todo mundo aqui hoje, né? Que a gente consiga alcançar e ver a nossa própria luz. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada. Então, agradecer, Edna. Muito bom estudo. Capítulo excelente. E, assim, o bom é que mostra que a gente terá essa oportunidade também, né? De recomeçar. Não é? E como diz aí que os irmãos mostraram, muitas vezes, que a gente às vezes acaba deixando de fazer por comodismo, né? Isso. Isso é uma realidade. Infelizmente, ouvir isso não é fácil, né? Imagina. Não, de fato não é. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Boa noite a todos. Dona Edna, parabéns. Parabéns. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo aqui, né? Isso, encarnado também. O microfone, Lenita. Oi, tá ouvindo? Oi, tá dando para me ouvir? Sim, estou ouvindo, Lenita. É isso mesmo, minha flor. O talento do tempo. Emmanuel chama esse talento do talento esquecido. Ele tem uma mensagem, um dos livros, acho que é o livro Caridade, pela psicografia do Chico, que ele fala que Deus nos deu o talento do tempo e muitos de nós esquecemos esse talento. Então, é importante a gente aproveitar da melhor maneira possível o nosso talento, não é? Os talentos que Deus nos dá, né, de uma maneira geral. Exatamente. Aqui na Terra, enquanto também estamos aqui, né? É ficar esperando chegar lá, esperar o tempo, né? Porque aqui agora, esperar mais 200 anos é difícil. Mas veja, os espíritos dizem que lá no mundo espiritual a nossa encarnação é como um dia de trabalho. Imagine. Para a gente o tempo se arrasta, meu Deus, se arrasta, não é? Mas para eles é rápido, rápido, rápido. Então, pensando dessa forma, como os espíritos nos passam,
200 anos vão passar depressa. Quando a gente menos esperar, tá de volta em outra encarnação, né? Se Deus quiser. Tá bom? Mais alguém? E lê o livro, né? Todo mundo lê o livro, né? Isso é muito bom. Gostaria de fazer a prece final? Sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas dá tempo. Quem? Eu convidei seu Hinaldo. Seu Hinaldo. Muito bem, seu Hinaldo. Tudo bem. Vamos fazer a prece, né? Agradecido estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender um pouco mais, Senhor, dos teus ensinamentos, através dessa palestra maravilhosa, né? Que nós levaremos para a eternidade, né? Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo, né? E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sempre força, coragem, resignação, fé e esperança. E ajuda-nos, Senhor, a todas as vezes que caímos, a nos levantar e seguir em frente. Sendo assim, Senhor, obrigado por tudo que nós recebemos nesta noite, essa palestra maravilhosa, esses aprendizados, né? Que para nós é uma bênção, né? Que nós levaremos para a eternidade. Sendo assim, Senhor, nada mais a te pedir, só te agradecer por tudo que nós aprendemos nesta noite, é que passamos a palavra ao nosso irmão para que possa encerrar o estudo da noite de hoje, desejando para todos muita paz. Senhor Mário. Só nos resta agradecer a Deus, esse grupo maravilhoso que participou, né, de Ná. Lembrança meus colegas daí, viu, de Ná? Deixa comigo, seu Mário. Assim sendo, finalizamos mais uma reunião na noite de hoje, desejando a todos muita paz, uma boa semana e muito trabalho.